Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Querido Mestre e amigo irmão maior Jesus, te pedimos, Senhor, a bênção nesse momento, que estamos com o nosso pensamento voltado a Ti e lembrando dos vossos ensinamentos que deixastes para nós quando veio à Terra, quando paramos para orar, para conversar contigo, sentindo a Tua presença ao nosso lado, e colocamos para Ti as nossas lutas diárias, os nossos planos, os nossos objetivos, o nosso desejo de ser uma pessoa melhor, de querer ser útil, não para provar nada a ninguém, mas para a melhoria espiritual para nós mesmos. O Senhor conhece o interior de cada um, a intenção de cada um. E sabemos que se conseguirmos doutrinar o homem velho, cheio de imperfeições, estaremos também ajudando a outros irmãos com os nossos exemplos. Estamos passando por momentos difíceis, por situações que faz a gente repensar em nossa vida, que já não nos compete trazer aborrecimento para o nosso próximo, que não devemos desejar o mal ao nosso próximo, porque sabemos que tudo aquilo que fazemos, o universo dá um jeito de chegar até nós.
E por isso hoje estamos precisando passar pelos resgates. Somos muito gratos, querido Jesus, por nos ofertar a possibilidade de repararmos o que fizemos de errado. E com certeza somos muito agraciados e felizes por tudo que a espiritualidade nos proporciona. São tantos os motivos para te agradecer, Jesus. Que a tua paz, o teu amor esteja e permaneça sempre, Senhor, em nossos corações, em nosso pensamento, em nossas atitudes. Obrigada, Jesus, por teu amor, por teu carinho. Fica conosco, Jesus, porque precisamos muito de ti. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Que assim seja. E em Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruiu, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, Jesus expulsou do templo os mercadores, Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Jesus, já nos ensinou o caminho para nós chegarmos ao reino dos céus. E esse caminho é seguindo as leis divinas. Não só ouvindo, estarmos numa casa religiosa, ouvindo a palavra, mas essencialmente estarmos a caminho, seguindo os passos de Jesus, seguindo as suas leis, fazendo a nossa reforma íntima, nos conhecendo, nos termos a preocupação do autoconhecimento, para estarmos modificando as nossas más tendências. Fazermos a transformação moral de que tanto necessitamos para entrarmos numa nova era. Jesus, ele nos diz que o caminho para entrarmos no reino dos céus é o perdão, praticarmos a lei do amor e da caridade, termos a humildade de coração, praticarmos o perdão, fazer o outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse, e aí, sim, está sempre seguindo a Jesus, sermos imitadores do Cristo, estarmos sempre seguindo, e atentos às suas palavras, para colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, as suas lições de amor, de perdão, de solidariedade, de fraternidade entre nós. Esse é o caminho, para entrarmos no reino dos céus. Assim como o Espiritismo vai nos esclarecer muito mais isso, O outro tópico é a mediunidade gratuita. Então, ele vai nos falar sobre o item 7. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom
gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médios, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, a mediunidade, né, o médium, ele se utiliza, né, quem está falando são os espíritos, são as vozes dos espíritos, nada de vem dele, então ele não tem o direito de cobrar, né, por esse dom, né? Aqui ele diz: Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteiam, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desfiá-la de seu providencial destino. Então, nós sabemos que a mediunidade, ela não é de determinada classe, não é de determinada seita, não é nada disso, né? Deus, né, a mediunidade, ela se manifesta em todos os lugares. Aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: são, pois, os próprios espíritas que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médios que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Então, os espíritos se utilizam dos médios para estarem passando as suas mensagens, mas os responsáveis pelas mensagens são os espíritos, né? Não é o homem. Os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Então, nós podemos observar, né, que os espíritos estão em toda parte, não é privilégio, né, de nenhuma seita, não é privilégio de alguns. E, né, devemos observar que em todas as partes, né, quando são boas mensagens, todos falam as mesmas coisas, né? Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação, né? Porque ele se propaga rapidamente, o espiritismo se propaga rapidamente porque ele pode se manifestar, os espíritos podem se manifestar em qualquer parte, né? Aqui, acolá, em outros países e em todos, né, em outros lugares. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Então, tanto os ignorantes como aqueles mais doutos, todos eles vão receber as mensagens, todos vão ter oportunidade de receber o conhecimento, né? É uma vantagem de que não gozar ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Hoje também nós temos, né, a internet que ajuda muito a propagação, né, de todas as doutrinas. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do grupo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Então, aí ele nos diz: séria existe para o ensino
espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médios, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, essas manifestações ocorrem nos mais diversos lugares, né? E a mediunidade, né, está, né, a serviço, né, da evolução do homem. Aí ele diz, né, tal, porque a mediunidade não constitui privilégio, se encontra por toda parte. Fazer a paga seria desviá-la de seu providencial objetivo, porque não é a mediunidade, é do espírito, né, que trazendo a mensagem. No item 8, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Então, como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, né? E não daqui para lá. Ou seja, o espírito ele vai se comunicar quando haja necessidade, né? Quando for para transmitir, né, a mensagem necessária naquele momento, e não para que os médios fiquem chamando para, né, utilizando dos seus serviços. Né? Os bons espíritos se afastam, né, quando estão usando as suas mensagens, né, de forma egoísta. Aí ele diz: o simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros, né? Utilizar, né, daqueles que nos são caros, né? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder aos que lhe perguntem, sem se preocuparem com a verdade. Então, quando, né, se utiliza a mediunidade para fins torpes, né, para perguntas não sérias, para fins brincadeiras, quem se aproxima não são espíritos sérios, né, são espíritos zombadeiros, né, brincalhões, que se divertem, né, com aquelas perguntas. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente, e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium, com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, a gente tem que ver as qualidades do médium, né, como ele diz aqui, para que a gente possa ter também a certeza das boas mensagens, né? E ele diz que seria para conseguir a benevolência dos bons espíritos, observar, né, a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. No capítulo 24, né, que quando falava sobre a candeia debaixo do alqueire, e fala sobre não são os que gozam saúde que precisam de médico. Ele também nos fala sobre a mediunidade. Ele nos diz que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Todas elas, né, o homem pode, por efeito do seu livre-arbítrio, né, pode abusar ou não. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão as incapazes de proferir coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam, né? Que ele diz que Deus dá essa disposição orgânica aos bons e aos maus, né? Que assim como a fala, a inteligência, né, vai depender do livre-arbítrio, né, do médium.
Aí ele também diz, a mediunidade é conferida sem distinção a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, e aos viciosos para os corrigir. Né? Não são esses últimos doentes que necessitam de médicos, né? Aí ele diz, os bons espíritos vêm em auxílio a seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressionar de modo mais vivo, do que se os recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhes poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Ele está dizendo que, no caso desses espíritos viciosos, Deus, né, coloca a luz em suas mãos para que seja mais fácil para ele aproveitá-la, né? Aí ele nos diz que a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores, como vimos ali. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Então, repetindo, né, os bons médios são aqueles, não são, como ele diz aqui, não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, a necessidade das qualidades morais do médium, né? Pronto. No item 9, ele fala, a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com as dos ledores Ai, gente, desculpa, embolou aqui. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com as devedores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se impõe. Trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Por quê? Se, né, conta com a presença dos espíritos, o médium não tem a capacidade de saber quando ele vai se apresentar, a não ser que seja, né, ele finja receber, né, alguma coisa, né, porque não existe isso de chamar quando ele quiser, né, essa é uma capacidade do espírito, né, de vir até nós, né, não podemos marcar hora, né, que ele vai nos falar aqui. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse, né? Que na hora que ele quisesse, aquela comunicação não ocorreria. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade, do qual naturalmente lícito é o seu possuidor, né, tirar partido. Então, devemos, né, ganhar, né, por aqui, como ele diz aqui, pelos talentos adquiridos pelo estudo, pelo trabalho, né, e não fazer uso da mediunidade como meio de vida, como paga, né, receber para estarmos exercendo, né, esse dom que no caso recebemos gratuitamente, que gratuitamente devemos, né, estar colocando, né, dando, né. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando esses, já não é mediunidade, né? Então,
se ele, né, a mediunidade depende dos espíritos, não tem como, né, termos essa mediunidade paga, né? Pode substituir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante, né? Como eu já disse anteriormente, como, né, Chico Xavier falava, o telefone era de lá para cá e não daqui para lá. Então, nenhum médium pode garantir a comunicação em determinado instante, né? Vai depender, né, dos espíritos, né, a comunicação. Aqui. Ela não existe, é um concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono, né? Ninguém é responsável, nenhum médium é responsável por, assim, dono daquela mensagem que vem através dele, daqueles benefícios, né, que ele, através, sendo instrumento, ele dá ao outro. Isso tudo é do espírito, né, que vem e permite, né, aquela manifestação. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, né? Não é nada de si, né? É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe o preço da moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, né, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Né? Moisés, né, proibiu, né, a utilização da mediunidade, que era utilizada de uma forma, né, vamos dizer, sem cuidados, né? O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão, né? E aí ele nos diz para a gente ver o Livro dos Médiuns, a segunda parte, e o Céu e o Inferno, o capítulo 11. No livro dos Médiuns, no capítulo 18, ele vai falar sobre... Calma aí, gente. Ele vai falar sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade, né? E aí ele vai falar sobre como aqui, vou ler só alguns pedaços, né? É o 18 mesmo? Não, é o 20, gente, não é o 18, é o 28. Tô ficando doida. Aqui. Então, nesse capítulo 28, ele vai nos falar sobre o charlatanismo e o embuste. Então, né, sobre essas questões, né, que muitos espíritos se aproveitam, né, quando o médium é imprevidente, é imprudente, e tem, né, se utiliza deles para estarem, né, aparecendo. Aí vai falar sobre os médiuns interesseiros, vai falar sobre fraudes espíritas. E eu, né, grifei só umas duas coisinhas aqui que eles falaram. Ele falou, né, que é um capítulo grande. Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo que cheira a cobiça e é
a egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais. Como então admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Então, ele está nos dizendo, né, que os espíritos, os bons espíritos, espíritos de luz, né, causa a eles aversão, né, a cobiça e o egoísmo, e eles se afastam, né, eles não vão se aproximar. E também ele nos fala aqui, né, que os espíritos levianos, né, que são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se quando não são mistificados por um falso médium, tem-se toda a possibilidade de o ser por alguns de tais espíritos, né? Eles então se aproximam. E também ele nos diz que médios interesseiros não são apenas os que porventura exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre os quais se fundem esperanças pessoais. Então, que os médios interesseiros podem, né, estar querendo não só um ganho material, mas privilégios, né, prestígios, assim. E diz também que a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. E os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isso é tão racional que inútil for insistir mais sobre esse ponto. Então, né, os bons espíritos se afastam de quem pretenda, né, se utilizar, né, deles para egoisticamente, né? E só um outro também, aí vai falar sobre fraudes espíritas, e aí ele termina falando, em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médios e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio, capaz de estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas, que possam, porquanto essas mesmas causas poderiam induzi-las a simular as de que não dispõem. A melhor garantia está na moralidade notória dos médios. Então, né, qualidades morais, né, como nós já vimos. E na ausência de todas as causas de interesse pessoal, como nós vimos ali, desinteresse pessoal, né, desinteresse pessoal, moral e material. Esse aqui, o livro dos médios. E no céu e no inferno, eu nem vou ler nada. Ele vai falar sobre, no capítulo 11, que ele vai falar sobre, também é um capítulo grande, que vai falar sobre da proibição de se evocar os mortos, né? E também é um capítulo maior. Aí ele fala assim, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas com sentimento de afeto, de simpatia e com o desejo sincero de se instruir e se tornar melhor, não se vê o que seria mais desrespeitoso, chamar as pessoas depois de sua morte que em sua vida, né? Quer dizer que... Enfim, agora vamos então para o capítulo 10, esses dois capítulos aqui do livro dos médios do céu e inferno, depois a gente pode ler, né? O item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus feitos, né, de seus estudos. Muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até de sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médico curador, né, no caso, né, que ele fala,
sobre a mediunidade curadora, que o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam, né? Que são, né, que nos falamos sobre utilizar a mediunidade de uma forma santa, de uma forma consciente, né? De uma forma respeitosa, né? Nunca fazendo dela um comércio, nem se utilizando para proveito próprio, para que os bons espíritos possam estar, né, nos orientando, estar próximos, né, e executando, né, estar junto de nós, nos intuindo, né, os bons sentimentos, os bons pensamentos, a melhor forma de prosseguir, né? Nesse momento de que nos exige grandes transformações morais, né, eles estão próximos, né, nos intuindo, né, nos falando, né, nos chamando para os estudos, para que possamos seguir Jesus, para que sejamos imitadores do Cristo, para que possamos estar ouvindo e colocando em prática, né, as mensagens do Cristo, as suas palavras, né? O Espiritismo, nosso Consolador prometido, está aqui, né, nos ajudando a trilhar novos caminhos, né? Então, meus irmãos, chegamos ao final do estudo, vamos pedir a nossa oração e a prece. E relembrando, né, o que Zezinho, nosso irmão José Martins, leu no versículo, né, que possamos estar seguindo, né, estarmos caminhando juntos de Jesus, seguindo seus mandamentos, seguindo as leis divinas, nos esforçando para nos transformarmos, né, em espíritos melhores a cada dia. Que assim seja. Obrigada, irmãos. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer em teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer em teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti
meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. E assim, querido Jesus, te agradecemos de todo o coração por teu amor, por teu carinho, por tua infinita misericórdia, por nos amar exatamente como somos, por aguardar pacientemente o nosso despertar. E com certeza, Senhor, ele está acontecendo. É devagar, mas muito gratificante cada conquista que temos conseguido. Com certeza, quantas coisas já fizemos de errado e que hoje já conseguimos deixar de fazer e deixarmos de pensar. Sabemos que estamos apenas começando nesse propósito e que a estrada é bem comprida, mas que bom que já nos encontramos nela. Assim imaginamos, porque temos a Ti para nos guiar. Que o olhar para trás não seja tropeço para o nosso progresso espiritual. Que sejamos conscientes que somos muito imperfeitos ainda, mas que, se desejamos, somos capazes de mudar o rumo da nossa história. Que sejamos sábios com a ajuda de Deus e de Ti, Jesus, e de toda a espiritualidade. O ontem já passou, não temos como voltar atrás. O hoje é crucial para a reforma íntima, porque é o que vai fazer a diferença no dia de amanhã. Jesus querido, não desista da gente. Pode puxar nossa orelha, pode nos deixar de castigo, mas não nos abandone. Que possamos estar sempre em sintonia contigo. E tudo o que nos acontecer, que possamos mentalmente lembrar de Ti e te pedir que nos aconselhe, porque aí tomaremos as melhores decisões. Obrigada, Jesus, por estar sempre conosco, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada lar, cada hospital, que o Senhor possa amenizar, Senhor, os sofrimentos, aliviar as dores, Jesus, envolvendo todos os nossos irmãos e a todos nós, Senhor. Muito obrigada, Jesus, e fique sempre conosco, Senhor. Que assim seja.